Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é cheia de surpresas. Em um momento a gente se sente lá no alto, por cima de tudo, e no outro, estamos no fundo do poço. E podemos chegar até pensar em desistir de tudo. Mas depois de tudo que eu vivi, eu posso dizer que não tem nada que não possa ser resolvido. Pode acreditar. A minha história começa quando eu ainda era muito nova, uma menina, tinha apenas 16 anos. Essa por si só já é uma fase em que a gente acha que sabe tudo na vida, né? Mas na verdade não sabe nada. Eu era mais uma que pensava que era muito esperta. Mas a vida se encarregou de me dar rasteira atrás de rasteira para que eu entendesse que quando as coisas vêm fáceis demais, elas também vão rápido demais embora. Eu venho de uma família que é muito humilde. Meu pai abandonou a gente quando eu tinha 3 anos. E a minha mãe sempre teve que trabalhar muito para sustentar os filhos. A gente morava numa comunidade e eu sempre fui meio revoltada com toda aquela pobreza. Até que um dia, numa festinha lá no bairro, eu acabei sendo apresentada para o homem que ia mudar minha vida para sempre. O Cássio. O Cássio era o que a gente chama de dono da boca. Ou seja, o maior traficante de drogas daquele lugar. O cara que mandava em tudo, sabe? Ele era lindo, bem mais velho do que eu, e só de ver o poder que ele tinha sobre todo mundo ali, eu já fiquei encantada. O Cássio também me notou e já na primeira conversa, ele deixou bem claro todas as intenções dele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você ainda vai ser a minha mulher, ouviu? Que isso, eu? Sim. Nossa, tem tanta mulher tão bonita por aí dando mole pra você. Eu? Pra mim, você é a mais bonita. E eu gosto de menina nova, assim, que nem você, sabe? Mas você pode ter quem você quiser. Posso mesmo, mas eu quero você. Você foi a escolhida, Amanda. Você é uma mulher de sorte, sabe por quê? Porque eu vou te dar um mundo. Você vai ser a mulher mais respeitada daqui. Mais do que todo mundo. Eu, na ingenuidade de uma menina nova, sem muita orientação, sem muita atenção de algum responsável, acabei caindo na dele. Pois é, eu vi aquele homem todo cheio de colar, de ouro, de roupa de marca, com uma moto, dando bola pra mim, aí eu caí. Eu me apaixonei loucamente. E você já deve imaginar, né? Foi o pior erro da minha vida. Aquele poder, aquela autoridade que ele tinha sobre todo mundo me fascinava. No alto dos meus 16 anos, eu me sentia importante demais só porque eu estava namorando com ele. O Cássio sempre dizia que queria ser pai. E eu boba, né? Boba de tudo. Nem tinha terminado a escola ainda, já engravidei. Eu engravidei só para agradar o Cássio. Apesar da minha mãe ser um tanto quanto ausente, ela logo soube quem era o pai do filho que eu estava esperando e ela não aceitou de jeito nenhum. Me mandou escolher entre ele ou a família. Sinceramente, para mim naquele momento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque foi a deixa, né? A deixa que eu queria para sair de casa, para ir morar com o Cássio, eu estava nas nuvens. Eu tinha uma vida de rainha. Ganhava presente toda hora, era bajulada pelo pessoal da comunidade, ganhei um celular novinho. Eu tinha dinheiro para comprar um monte de coisas. Eu achei que aquela vida que eu estava levando era um sonho e que todo mundo tinha inveja de mim. Meu Deus, quanta ingenuidade. Como o Cássio mexia com droga, a casa que a gente morava era um depósito de tudo de ruim que você pode imaginar. Tudo. Droga, dinheiro sujo, armas ficavam escondidas o tempo todo em lugares secretos. E apesar de eu ter um pouco de medo disso, ele fazia com que eu me sentisse protegida ao lado dele. Era como se o Cássio não pudesse ser atingido, entende?
Meu amor, que carinha é essa? É que eu fico com medo de ter essas coisas aqui em casa, Cássio. Você acha que eu ia pôr a minha família em risco? Meu Deus do céu, Amanda. Pode ficar tranquila, aqui ninguém entra. Eu tenho medo de algum dia, sei lá, você ser pego pela polícia, é isso? Eu? Isso nunca vai acontecer. Olha aqui, eu vou estar sempre aqui, sempre. E eu vou sempre cuidar de vocês, entendeu? Ele me fazia acreditar que com ele, nada nunca ia dar errado. Que nada poderia nos atingir. E nesse começo tudo era tão bom. Eu não posso negar, eu gostava daquela vida de verdade. Quando meu filho tinha só 5 meses, eu engravidei de novo. E não só engravidei, eu engravidei de gêmeos dessa vez. Foi um baita de um susto. Eu ainda nem tinha me adaptado àquela vida de ser mãe. Eu estava com um recém-nascido em casa e nem tinha ajuda da minha mãe. Eu tinha que dar conta sozinha, porque todo mundo tinha cortado relações comigo. Era tudo meio conturbado ainda. Eu não queria ter que passar por uma outra gestação desse jeito tão cedo. Mas o que eu não sabia é que os meus problemas estavam só começando. Foi quando os nossos gêmeos nasceram que o meu casamento começou a desandar. Os negócios do Cássio começaram a ir mal, bem mal. Ele tinha muita pressão de pessoas que queriam tomar o lugar dele como chefe. E para piorar, ele foi se afundando cada vez mais nas drogas que ele mesmo vendia. Ele entrou numa paranoia que ia ser preso a qualquer momento. Eu acabei virando o maior saco de pancadas. De uma hora para outra, meu marido, que tanto me mimava, passou a ser um monstro para mim. Eram agressões físicas e psicológicas, traições, humilhações, abusos, tudo de ruim que você conseguia imaginar era o que eu passava. No auge da loucura dele, no dia em que ele mais chegou transtornado dentro de casa, ele ameaçou até os meus bebês. Imagina, o Cássio chegou a apontar uma arma para a cabeça do nosso filho só para me atingir, só para me provocar, só para me apavorar. Naquele dia, eu nem sei como é que eu não morri do coração. O que é que eu preciso fazer para ter respeito dentro da minha própria casa, hein? O que é que eu preciso fazer? Pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus, são seus filhos. Pelo amor de Deus, Cássio, para com isso agora. Um bando de criança chorona. Puxaram a mãe, sabe? A mãe que só vive chorando também. Olha, eu não aguento mais. Não aguento mais. Cássio, isso aqui não é vida. Para de fazer essas coisas com a gente. Você precisa se controlar, pelo amor de Deus, para. Amanda, não me enche. Olha aqui, eu tô cheio de problema. E aí eu chego aqui e só tenho mais problema ainda. Você é mimada. Na fase boa você gostava, né? Se divertia com o meu dinheiro, agora você fica aí. Você reclama de tudo. Impressionante. Nada tá bom pra você, nada. Eu não sabia o que fazer. Porque eu não reclamava de nada. Era coisa da cabeça dele. Eu não tinha coragem nem de brigar toda vez que ele chegava alterado, com cheiro de mulher, ou até quando não voltava mais para casa. Eu não falava nada. Eu juro, porque eu morria de medo. E mesmo assim acabava sendo agredida de várias formas. Todo santo dia. Porque ele sempre estava fora de si. A minha vida, que eu achava que era maravilhosa, logo se transformou num inferno verdadeiro. 18 anos, 3 filhos, sem família que me apoiasse, um marido bandido, que estava cada dia mais perigoso. Eu ia dormir todos os dias, sem saber se era o meu último dia. Eu me tremia de medo quando eu ouvia o Cássio chegar em casa, porque eu nunca sabia o estado que ele estava. Eu passei a rezar para que ele não voltasse, rezar para que ele morresse, para que ele fosse preso, qualquer coisa servia. Eu só queria que ele se afastasse de mim e dos meus filhos. Eu só queria sair daquela casa, sair daquela vida. Mas ele já tinha deixado claro que se eu fosse, ele ia me achar e ele ia acabar comigo.
Eu via como ele cobrava as dívidas dele. Eu via o mundo em que ele era metido e eu sabia que ele não estava falando da boca para fora. Era um pesadelo aquilo. Para piorar ainda mais, eu fiz a pior coisa que eu poderia naquele momento. Eu comecei a usar drogas também, eu comecei a beber. Tudo para fugir daquela realidade que eu estava vivendo, que era tão pesada. Só assim eu conseguia desligar um pouco do mundo, sabe? Foram anos de puro terror, de medo, de infelicidade. E para coroar a vida miserável que eu tinha, eu ainda fui presa. Meus filhos tinham 3 e 2 anos. E aquele foi o meu fundo do poço definitivo. O Cássio, graças a Deus, sumiu. E por isso os meninos ficaram com a minha mãe. Por isso também eu consegui me afastar dele para sempre. Mas sabe o que é bom? Quando você chega lá, ou você desiste de uma vez e se entrega, ou você sobe. E eu, apesar de ter pensado 1000 vezes em desistir, em acabar com tudo, eu tinha filhos, eu tinha minha obrigação com eles, então eu tinha a obrigação de subir. A minha obrigação era sair daquele fundo de poço, era renascer. No fim, ser presa foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Eu precisei chegar ali no limite para não morrer, para conseguir me livrar do Cássio, para largar as drogas, para me arrepender de tudo que eu tinha feito e para aprender também. Depois de 1 ano e meio presa, a minha mãe me aceitou de volta com a condição de que eu nunca mais me envolveria com nada do crime. E ela nem precisava pedir, né? Essa era uma decisão que eu já tinha tomado há muito tempo. Foi bem difícil para recomeçar. Eu precisava trabalhar, mas só recebia nãos, toda hora era um não. Toda vez que eu falava que eu era ex-presidiária, o clima mudava e eu percebia o olhar de medo que dava nas pessoas. Eu me sentia desprezada, humilhada, uma inútil. É por isso que tanta gente acaba voltando pro lado errado, sabe? Mas eu decidi ser forte. Eu sabia que aquela fase fazia parte do meu crescimento. Eu sabia que eu precisava passar por tudo aquilo para sair mais forte. E eu tinha fé de que Deus ia me ajudar. Eu sabia que ia, sabia. Depois de quase 1 ano que eu tinha saído da cadeia, eu consegui um emprego como faxineira numa lanchonete. Para muitos poderia ser um emprego horrível, mas para mim, nossa, era o melhor emprego do mundo. Eu acordava às 5:30 da manhã, eu cruzava a cidade. Às vezes eu voltava e meus filhos já estavam até dormindo. Tudo isso para ganhar menos de um salário mínimo. Mas eu fazia com um sorriso no rosto, sabia? Era um começo, era só o começo. Bem devagarinho, eu fui me reerguendo. E não que hoje tudo seja maravilhoso, mas eu olho para trás e eu olho, sabe? Eu olho onde eu estava alguns anos atrás. Eu olho para tudo que eu vivi e eu vejo como eu cheguei perto de morrer. E aí eu me sinto tão sortuda. Sortuda por estar viva, por ter os meus filhos comigo, por ter conseguido o perdão da minha mãe. É difícil, sim, muito difícil. A vida é difícil, mas eu consigo enxergar a beleza de tudo. Foi preciso passar por tudo isso para me tornar mais forte. Eu sei que as coisas ainda vão melhorar muito e depois de tudo, o que eu mais tenho é força de vontade para crescer e dar aos meus filhos uma vida melhor. A vida que eles merecem.